Fala, querido, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo o vídeo. Que saudade, hein? Que saudade que eu tava de vir aqui trocar essa ideia com você. Tô meio sumido, tô meio relapso, tô meio omisso, mas o cotidiano tá complicado, a rotina tá complicada. A gente não pode esmorecer na fé, né? Não é isso que eu sempre falei nos vídeos? Não é isso que a gente aprende? Então, vamos que vamos. É manter o foco, alvo em Cristo e prosseguir. Não é isso aí? Galera, quero falar hoje com vocês exatamente sobre esse título desse vídeo: Educação Financeira. Ih, vídeo chato, vou assistir não. Faz isso não, fica comigo, assiste. Eu quero falar de uma educação financeira, não é matemática, não é economia. Eu quero falar de educação financeira cristã, tá entendendo? E vamos voltar um pouco no tempo, vamos lá para trás, nos primórdios, né? Vamos falar de Adão e Eva. Adão e Eva, segundo a Bíblia, geraram o pecado no mundo, né? E isso gerou consequências desastrosas na humanidade. Mas já vou falar nas consequências financeiras que o pecado de Adão e Eva gerou no mundo? Bom, quero falar nesse vídeo exatamente sobre isso. Então quero te pedir, com muito amor e carinho, para você curtir esse vídeo, para você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, para o YouTube poder entender que esse conteúdo é relevante e poder indicar esse vídeo para mais pessoas, tá certo? Posso contar contigo? Muito obrigado. Cara, vamos lá. Antes da queda de Adão e Eva, a Bíblia diz que não havia limitações, né? Os recursos, eles eram abundantes. Na verdade, não havia se gastos. Os recursos naturais eram abundantes. Não havia limitação nem de tempo, porque segundo a Bíblia não havia morte. Então não tinha porquê do homem contar o tempo, tá certo? E só que foi em cima dessas limitações que o pecado trouxe que o domínio do homem foi feito na terra. Tá entendendo? A Bíblia diz que o homem dominaria todos os recursos e vidas existentes na terra. Né? A própria Bíblia diz isso. Mas antes de tudo, Deus ordenou que o homem trabalhasse. Deus não deu de bandeja para o homem, né? Deus ordenou que o homem trabalhasse, que ele guardasse, que ele gerenciasse a terra. E como eu disse, sem limitação de tempo. Né? Só que, desculpa a redundância, com o passar do tempo, veio a queda do homem, né? Veio o pecado. E após a queda do homem, né? O homem passou a ter que se alimentar do próprio trabalho. Né? Deus limitou a existência da vida. Então, quando você começa a pesquisar, ler a doutrina, né? Se interessar mais pela palavra de Deus, você começa a ver essa diferença do tempo em que os recursos eram abundantes e do tempo em que começou a ter limitação de recursos. Né? Os recursos começaram a fazer parte de um planejamento de vida, porque começou a acontecer de faltar esses recursos ao homem. Né? E por isso foi necessário aprender um ofício, foi necessário que o homem aprendesse a administrar os recursos, a gerir seu tempo, seus gastos. É o que diz lá em Provérbios, Provérbios 22, quer ver? Deixa eu abrir aqui a Bíblia com vocês. Abra a Bíblia aí também, Provérbios 22, cadê? Provérbios 22, versículo 5. Estou aqui no computador, né? Então estou demorando um pouquinho para abrir. Demora, já era para eu estar aqui aberta, né? Mas enfim. Provérbios 22, versículo 5, diz o seguinte: No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a vida, mantém-se longe dele. O que Provérbios quer dizer aqui, né? O que a palavra de Deus quer dizer, na verdade, nesse versículo? Cara, você tem que ter, como é que eu posso dizer? Você tem que ter cautela quando for fazer, quando for tomar decisões, porque no caminho
há espinhos, há armadilhas. Então você tem que se ater, tem que se calcar na palavra, tem que estar atento a cada passo que você for dar na sua vida, porque você pode cair numa armadilha. Você pode achar que uma decisão sua que você está tomando hoje pode te levar por um caminho, quando na verdade vai te levar por outro. Não foi assim com Adão e com Eva? Eles sentiram vontade de provar daquele fruto proibido. Eles caíram numa armadilha, né? A Bíblia diz que a serpente, né, Satanás, na forma da serpente, ele não obrigou a comerem o fruto. Tá? Ele apenas sugestionou que eles comessem aquele fruto. Por quê? Porque se eles comessem aquele fruto, a serpente falou que eles seriam iguais a Deus. Então, só plantou uma semente, só sugestionou, só deixou aquilo crescer, aquela vontade de crescer dentro de Adão e de Eva, né? Então, eles tropeçaram num espinho, tropeçaram numa armadilha, não se precaveram, não se protegeram. E esses caminhos que te levam à perdição, você tem que se manter longe deles. Agora, hoje, mais do que nunca, nós precisamos de prosperidade financeira. Eles precisaram lá atrás também de prosperidade financeira, tá certo? Porque com o passar do tempo, houve a necessidade de, quando um recurso estava sendo escasso, estava ficando escasso, você ter que buscar outro recurso. E daí tem toda a história do economês, né? Da economia. Veio o escambo, veio a troca, enfim, mas eu não vou entrar nisso agora, não quero me ater nisso agora. Mas agora, mais do que nunca, depois do pecado entrar no mundo, nós precisamos de prosperidade financeira. Com isso, precisamos de prosperidade, de saúde, tá? Lembra de Jó? Depois que ele perdeu a saúde, ele miseravelmente adoeceu o patrimônio dele. Jó era o homem mais rico que tinha, né, na sua época. E ele adoeceu o seu patrimônio, perdendo tudo o que tinha. É o que narra, né, a história de Jó. Ele adoeceu a sua saúde, né, e posteriormente perdeu tudo o que tinha. Fazendas, ovelhas, gado, terras, enfim, perdeu tudo. Até mesmo seus filhos. Tá certo? Logicamente, Deus honrou ele depois, é o que a Bíblia diz, né? Deu tudo em dobro. Mas para você ver como é que as coisas estão alinhadas, estão muito associadas. Prosperidade financeira, prosperidade na tua saúde, né? E assim, a gente não pode esquecer também das condições ambientais favoráveis, né? Porque no Egito, por exemplo, o Egito foi acometido de 7 anos de fome, de miséria, né? E isso sendo o Egito, né, uma terra rica, uma terra próspera. Só que durante esses 7 anos de fome que acometeu o Egito, isso impediu que os moradores vizinhos ao Egito, né, as terras vizinhas, pudessem ter prosperidade. Então, pega só isso aqui. A falta de prosperidade na tua vida pode acometer a vida das pessoas que estão próximas a você. Tá entendendo? Você tem que ter. Vai linkando só, vai anotando aí. Pega um papel e caneta que isso é muito sério, meu amigo. Sério. Tenha visão. Visão de águia, sabe? Peça ao Espírito Santo que ele te dê uma visão de águia para você poder entender o que eu tô te falando. Porque, cara, tá quente, tá quente. O negócio tá bom aqui, né? Deus vai falando e, cara, é muito bom quando a gente começa a tratar as coisas de Deus de uma maneira dinâmica, porém séria, levar a palavra de Deus a sério, porque Deus começa a trabalhar dentro de você, na tua mente, no teu coração, e quando você começa a entender tudo que cerceia, né? Tudo que cerca as escrituras, a palavra de Deus, cara, tu começa a levar a vida num outro ritmo, de uma outra forma, né? Então eu tô falando aqui que a gente tem que ter ciência, né? Porque prosperidade financeira está alinhada com a tua saúde, né? Você precisa de saúde para ter prosperidade financeira.
Você tem que ter um ambiente, uma condição de ambiente favorável, tá entendendo? E, cara, acima de tudo você tem que ter paz. A gente tem um exemplo de Salomão. Salomão foi o homem mais inteligente, mais sábio da sua geração. Né? Foi o homem mais rico. Ele levantou um império inteiro. Ele soube administrar e governar com sabedoria o seu povo. Por quê? Porque ele teve paz. Né? E, cara, a boa notícia é que Deus, ele se dispõe a nos ajudar. Ele se dispõe, a palavra de Deus diz que ele se dispõe a nos ajudar. Está lá em Levíticos. Levíticos capítulo 26. Bota lá. Volta lá comigo na Bíblia. Levíticos capítulo 26. Cara, sabe o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que aprender a editar esses vídeos para quando eu estiver falando já surgir aqui na tela, né? Tipo, Levíticos 26. Aí já surge aqui, pá. Eu acho que tá faltando esse dinamismo, né? Eu vou me esforçar para aprender a editar os vídeos, eu prometo. As coisas vão melhorar aqui no canal. Deixa comigo. Mas vamos lá. Levíticos 26, versículo 3 e 4. Diz o seguinte: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ou seja, você tem que guardar os estatutos de Deus, né? Você tem que andar sobre os estatutos de Deus, né? Guardar os mandamentos e cumprir. Não é só, eu sei os mandamentos. Não, você tem que saber os mandamentos, né? Guardá-los, andar, né? Sobre as regras de Deus, debaixo da palavra e cumprir os mandamentos. Né? Versículo 4. Então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Olha que maravilhoso, meu irmão. Deus é perfeito. Deus é perfeito até na forma que nos educa, que nos ensina. Porque ele fala, meu filho, olha só, você tem que saber os meus mandamentos e guardá-los para que você os cumpra. Sabendo os mandamentos, guardando eles, porque a Bíblia diz isso, né? Para nós guardarmos a palavra de Deus aonde? Dentro do nosso coração. E temos que cumprir os mandamentos, né? Cara, quando você lê isso, você interpreta, né? Você entende que o versículo 3, Deus está falando uma condição. Ele está te dando uma condição. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, se você fizer isso, eu, Deus, vos darei as chuvas ao seu tempo. Chuvas a seu tempo. A terra dará a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. Aleluia, cara. Aleluia. Deus promete e Deus cumpre. Tudo no tempo de Deus. As chuvas virão no tempo que ela tem que vir. Ela não vem antes para estragar a sua plantação. Ela não vem depois. Ela vem no tempo certo. Porque a terra vai dar a colheita. E a árvore do campo vai dar o fruto. Então, cara, Deus se dispõe a nos ajudar. Deus, ele também pode conceder dias de paz. É o que diz Levíticos, mesmo capítulo 26, versículo 6. Agora, a gente leu o 3 e o 4, vamos para o 6. Diz o seguinte: também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Olha que promessa maravilhosa, cara. Você tem fé? Você acredita no que eu estou lendo, no que você está lendo aí do outro lado? Deus está falando aqui que vai dar paz para a terra. Gabriel, poxa, mas hoje a gente vê guerra, vê violência, vê essa coisa toda de CVD aí, né? Para não falar o nome do bichinho que está aterrorizando o mundo aí, de repente meu vídeo é bloqueado. O CVD, né? Cara, tá trazendo paz? Não, a gente não está vivendo em paz. Mas a promessa de Deus é essa, cara. Darei paz na terra. Dormireis seguros. Não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra. E pela vossa terra não passará espada. Cara, é palavra de Deus. Não sou eu que estou falando. É Deus que está falando através de mim aqui. Está na Bíblia. Está na Bíblia, meu irmão.
Deus se dispõe a nos ajudar. Ele vai nos conceder dias de paz. Lá em Jeremias, cara, Jeremias 33. Vamos lá para Jeremias? Hoje a gente vai passear na Bíblia. Jeremias 33. Cara, Jeremias 33 ele vai falar algo, sabe, é estupendo, né? Porque Deus vai falar ali que também vai nos conceder saúde para prosperar. Eu não falei para você que a prosperidade financeira está alinhada com a tua saúde? Então, cara, Jeremias 33, versículo 6, fala o seguinte: eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Cara, olha quanta coisa maravilhosa nesse pouco tempo de vídeo aqui, cara, nesses 15 minutos aqui. Eu já te contei que Deus prometeu para mim, para você. Cara, é maravilhoso isso. Deus está falando aqui para Israel, para a sua igreja, para os seus escolhidos. Eu creio que você aí, cara, é um escolhido de Deus também. Você que está me escutando é um escolhido, uma escolhida. Tá certo? Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Cara, Deus vai nos ajudar se nós guardarmos os mandamentos e obedecermos. Deus vai nos conceder dias de paz. Deus vai nos dar saúde para prosperar, tá certo? Isso tudo, cara, é baseado num acordo mútuo. É o que eu estou falando, é uma condição, tá certo? É uma condição que também está explícita na Bíblia, em diversas passagens. Em especial, Deuteronômios. Deuteronômios, você vai lá no livro de Deuteronômios, capítulo 18. Capítulo 18 não, desculpa, capítulo 8, tá? Capítulo 8, versículo 18. Capítulo 8, versículo 18. Deuteronômios, capítulo 8, versículo 18. A palavra de Deus diz o seguinte: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Vamos continuar aqui? Eu não ia continuar não, mas vamos continuar. No versículo 19 diz o seguinte: será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e se os servires, e te inclinares perante Ele, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Então assim, é o mel e o fel, tá entendendo? Eu te trago boas novas de repente, eu te falo das promessas de Deus, mas a condição é que você esteja debaixo dos estatutos de Deus, guardando os mandamentos e obedecendo a Ele. Andando no caminho da retidão, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, servindo apenas um Deus. Porque não adianta você ficar em cima do muro, querido. Só existe um Deus, soberano, Elohim. Deus Todo-Poderoso, Deus do universo, Criador dos céus e da terra. Isso não sou eu, Gabriel, cristão, evangélico, que estou falando não, cara. Você pode perguntar a qualquer estudioso de qualquer religião. Eles podem até falar que existem outros deuses, mas existe um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus misericordioso, um Deus abundante de graça. Eles podem dar o nome que quiser, não importa, mas Ele é reconhecido. Todo joelho se dobrará perante Ele. Isso é forte, cara, eu fico arrepiado, cara, quando eu falo de Deus assim. Então, assim, é evidente que precisamos do auxílio de Deus, mas isso não elimina o fato de que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Não só a nossa parte espiritual, que, como eu falei, é guardar os mandamentos, andar debaixo dos estatutos de Deus, seguir reto no caminho de Deus. Não é só isso não, cara. Tu quer prosperar? Tu acha o quê? Que só porque tu vai para a igreja, Deus vai te prosperar? Ó, meu amigo, aí a ignorância é tua. Tu acha o quê? Que o cara que de repente não é cristão, ele estuda, se mata de trabalhar, acorda às 5 da manhã, chega em casa às 11 da noite, o cara não tem que prosperar?
e você, só porque tá domingo na igreja, tu vai prosperar. Não é assim que a banda toca não, sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo, meu amigo. Então você tem que sim estudar, você tem que sim fazer a tua parte, trabalhar, ser justo, ser fiel. Tá entendendo? Cara, se você quer ter uma vida financeira boa, dar uma vida financeira boa, uma condição boa para tua família, para os teus entes queridos, você tem que se colocar, cara, no local de um mordomo cristão. Eu ouvi esse termo uma vez e eu acho perfeito. Você tem que ser mordomo cristão, mordomo de Deus. Entendeu? Primeiro de tudo, você tem que entender definitivamente que nada que você tem é teu. Nada que você tem é teu, meu amigo. Deus confiou tudo isso para você. Quer que eu te prove mais uma vez? Vamos na Bíblia? Vamos na palavra de Deus? 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Falei que a gente ia passear hoje na Bíblia, não falei? Oh, coisa gostosa. Eu adoro isso. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Cara, é de Deus, não é teu, nada é teu. O poder é de Deus, a honra é de Deus, a vitória é de Deus. Tudo que está nos céus e na terra é de Deus. Deus confiou a você, é diferente. Você tem que cuidar do que Deus te deu. Você tem que administrar o que Deus te deu. A família que Deus te deu, você tem que administrar, você tem que cuidar. O emprego que Deus te deu, você tem que administrar e cuidar. O salário que Deus te deu, você tem que administrar e cuidar. Se você é empresário, o negócio que Deus te deu, não importa se é vendendo sacolé ou se você é CEO de uma empresa, você tem que administrar, você tem que cuidar, porque foi Deus que te deu. Deus confiou a você. Vamos passear mais uma vez na Bíblia. Vamos lá em Romanos capítulo 11. Hoje eu tô demais. Romanos, irmão. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. O versículo é o 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Eu vou repetir para você, especialmente para você que estava aí até agora. Pô, o que esse cara tá falando? O que esse cara tá querendo fazer? Quer aparecer? Quer dar uma de cristão, de pastorzinho? Não, meu irmão. Eu quero abrir teus olhos. Eu quero te falar desse Deus que é maravilhoso, que é onipresente, onisciente e onipotente. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Cara, não é por mim, não é por você. É por ele. É para ele. O que eu estou fazendo aqui agora, cara, eu não estou nem aí se você vai dar um like ou um dislike. Eu não estou nem aí se eu tenho um seguidor no canal ou se eu tenho 1 milhão de seguidores. Porque eu sei que se essa mensagem chegar a atingir uma pessoa hoje ou daqui a 10, 20, 50 anos, não importa. A missão teve êxito. O propósito teve êxito. Tá entendendo? Porque não é por mim, não se resume ao Gabriel. É tudo por ele, tudo para ele. A glória não é minha, a glória é dele. Você tá entendendo onde eu quero chegar, meu irmão? Nós temos que cuidar das coisas que Deus confiou pra gente. Independente do que ele colocar na nossa mão. Nós precisamos ser sábios e administrar o que ele nos confia. Até porque, cara, se você não administra bem o pouco que Deus te dá, como é que Deus vai poder confiar algo maior na tua mão? Você precisa entender que os recursos,
eles não são mais infinitos, eles são finitos. Seja recurso natural, seja recurso humano, seja recurso sentimental, seja paciência do teu pai, do teu cônjuge, dos teus amigos. É tudo finito. Então você tem que cuidar de tudo que Deus te confia. Beleza, meu amigo? Cara, eu tô muito feliz que eu gravei esse vídeo. Eu tava querendo gravar algum vídeo já há algum tempo, eu não achava tempo. Eu tô muito atarefado, mas hoje eu falei, cara, não. Minha aula vai começar daqui a pouco, né? Eu faço uma mentoria de mercado financeiro, né? Para quem não sabe, eu trabalho no mercado financeiro. Mas enfim, se não for o caso agora também. Então, vou começar a mentoria daqui a pouco, daqui a 4 minutinhos, né? Então, assim, eu falei, cara, eu vou tirar esse tempo para gravar um vídeo para o canal. Eu sinto que Deus tem me cobrado, eu sinto falta de falar com vocês aqui. Então, cara, a mensagem foi essa. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de dar um like, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar nesse vídeo. Tá entendendo? Como eu falei, não é para mim, é para Deus, é para Ele, é por Ele. É para esse vídeo chegar em mais pessoas, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula gratuita de um canal de um conhecido meu, onde ele fala, ele dá insights, né, segredos para você conquistar uma independência financeira. Não deixa de assistir esse vídeo que eu estou deixando aqui na descrição, não. É bem interessante, tá bom? Então, fica com Deus, fica na paz. Uma excelente noite para você, tudo de bom. E qualquer coisa que você precisar, cara, lembra? Tem um cara lá em cima que tá de ouvidos atentos para te escutar, tá certo? Ele tá só esperando você falar, pai, preciso falar contigo. Falou? Fica com Deus, fica na paz aí, um grande abraço e boa colheita.